Graça e paz, irmãos, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o Sermão do Monte? O tema do nosso estudo hoje é o compartilhamento da justiça e o nosso texto base está em Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 20. Eu vou ler. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nesse texto, Jesus compartilha com a humanidade decaída a verdadeira justiça. A verdadeira justiça que representa, em primeiro lugar, o cumprimento das profecias e outros escritos do Antigo Testamento pelo próprio Jesus. Por isso que no versículo 17 ele diz que ele não veio revogar a lei ou os profetas, mas ele veio cumprir toda a lei que estava prevista no Antigo Testamento. Porque ele foi o único homem capaz disso. Jesus foi o único homem capaz de cumprir todos os mandamentos e preceitos que estavam na lei. E Jesus foi também a resposta à esperança dos judeus, a resposta às profecias sobre um Messias e um Salvador. Jesus veio, cumpriu toda a lei, morreu na cruz, ressuscitou e garantiu a salvação não só do povo judeu, mas de toda a humanidade. É por isso que no versículo 18 ele diz: em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Jesus cumpriu toda a lei, sem tirar um i, sem tirar um tio. Jesus foi esse homem capaz de cumprir todos os mandamentos e preceitos da lei, e foi a salvação de toda a humanidade através da sua morte e ressurreição, que garantiu a toda a humanidade acesso de volta ao Pai. É por isso que, em primeiro lugar, a verdadeira justiça que Jesus ensinou revela o cumprimento de todas as profecias e a lei do Antigo Testamento. Em segundo lugar, a verdadeira justiça que Jesus ensina traz um novo padrão de perfeição, que não pode ser alcançado por tradições religiosas humanas. É o que a gente pode ver no versículo 20. Jesus fala: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus critica aqui veementemente os religiosos da época, os escribas e os fariseus, porque a religiosidade deles, as tradições religiosas deles eram o padrão de justiça que eles conheciam e era um padrão de justiça que eles exigiam das outras pessoas. Jesus, pelo contrário, ele traz um novo padrão de justiça, que é ele próprio. Não é alcançado pela nossa força, pelo nosso conhecimento ou pelas nossas tradições. O próprio Jesus é o novo padrão de justiça. E ele nos encaixa nesse padrão pela sua morte, pela sua ressurreição e pela sua graça que nos alcançou e se manifestou salvadora a todos os homens. Jesus, a verdadeira justiça que Jesus apresenta, oferece também ao ser humano um caminho infalível para alcançar essa perfeição e essa verdadeira justiça, que é Ele próprio. Jesus é o verdadeiro caminho. Jesus é o caminho pelo qual nós podemos garantir e alcançar a perfeição, o novo padrão de perfeição que Ele trouxe. E de que forma nós podemos alcançar esse padrão? De que forma nós cristãos hoje podemos observar esse padrão de justiça perfeita que Jesus trouxe? Eu acredito que exercendo e copiando o exemplo de Jesus, especialmente quanto à misericórdia e compaixão que Jesus tinha. Enquanto Jesus criticava religiosos e fariseus, Jesus se compadecia das multidões.
Jesus olhava para as multidões e se compadecia delas, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. Ele amava, ele ensinava. O começo do Sermão do Monte, a gente já vê que Jesus subiu ao monte e passou a ensinar as multidões e os discípulos. Jesus se compadecia e amava as multidões e as pessoas perdidas ao ponto de parar o seu caminho e ensinar essas pessoas sobre o reino dos céus. Então nós, cristãos hoje, podemos aprender com Jesus, com esse padrão de perfeição, com esse padrão de justiça verdadeira que é o próprio Jesus. E podemos exercer essa justiça, nos compadecendo e amando os pecadores, assim como Jesus fazia. Não podemos ficar presos aos nossos preceitos e tradições, mas devemos principalmente amar as pessoas e sermos instrumento para que Jesus as alcance. Nós devemos compartilhar esse padrão de justiça tomando muito cuidado para não nos tornarmos críticos e julgadores. Esse é um grande desafio que nós cristãos atuais temos. Nós cristãos de todas as épocas, na verdade, temos esse desafio de exercer esse padrão de justiça sem nos tornarmos críticos e julgadores. Nós devemos nos lembrar sempre que nós também estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É como diz o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5, que eu vou ler. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós devemos ter essa palavra sempre na nossa mente. Nós também estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Foi Jesus quem nos deu vida. Foi a graça que nos alcançou. A graça é a nossa garantia de salvação. Foi a graça que nos salvou. Nós não tivemos nenhum papel nesse processo. Foi tudo obra de salvação, obra de amor de Jesus que nos alcançou. E muitas vezes nós que estávamos mortos nos colocamos em posição de julgar as outras pessoas e julgar o mundo perdido. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos, na verdade, nos humilhar e nos lembrar que outrora nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e a obra de Jesus nos alcançou. Enquanto Jesus criticava o comportamento dos fariseus, dos religiosos, ele se compadecia das multidões e ensinava sobre o reino de Deus. Nós precisamos nos lembrar que nós fomos trazidos de volta à vida pela graça de Jesus. E assim como nós estávamos mortos, o mundo está morto e padece nos seus delitos e pecados. O mundo, as pessoas que estão no mundo, os pecadores, não precisam do nosso julgamento e da nossa crítica, porque na verdade o mundo já está condenado. Quem está condenado não precisa de julgamento. Mas nós, como embaixadores de Cristo, como representantes do reino dos céus, como discípulos de Jesus aqui na terra, precisamos copiar o exemplo dele e ser compassivos, misericordiosos, longânimos e amar essas pessoas. Porque assim como nós tivemos o privilégio de sermos alcançados por esse grande amor e sermos salvos por esse grande amor e por essa obra de salvação de Jesus, essas pessoas também podem ser alcançadas. Devemos exercer a verdadeira justiça ensinada por Jesus, demonstrando compaixão aos perdidos, assim como ele fez por nós. Por trás de um comportamento pecaminoso existe uma alma, uma vida, pela qual Jesus morreu, e por quem Jesus também é capaz, e a quem Jesus também é capaz de salvar. Então nós devemos tomar cuidado. Nós cristãos que temos esse novo padrão de justiça verdadeira, não temos a desculpa para sermos críticos e julgadores, mas temos sim o dever, a incumbência dada pelo próprio Jesus e demonstrada por ele com as suas ações, para amar, para sermos misericordiosos, para termos compaixão pelas pessoas que estão se perdendo nesse mundo. Jesus pode salvá-las, assim como ele foi capaz de nos salvar. Que Deus nos abençoe e nos ajude em todo o tempo a exercermos essa justiça verdadeira que Jesus cumpriu através das profecias do Antigo Testamento, que ele demonstrou através de um novo padrão de comportamento e que ele mesmo é o caminho, que nos garante que um dia nós alcançaremos esse padrão de perfeição e nos capacita
a sermos instrumentos de propagação de amor e de paz enquanto nós estivermos aqui. Um grande abraço. Até logo.